o erro que pode estar fazendo você perder dinheiro com a terapia. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga. Talvez você esteja achando que só o fato de fazer terapia pode estar te fazendo evoluir, principalmente ali na tua qualidade de vida, na tua saúde mental como um todo, e talvez não seja bem isso, tá? Se você está me vendo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo Pinheiro. Atualmente sou estudante do último ano, né? Do último ali período letivo de psicologia e há 7 anos estou nesse mundo do desenvolvimento humano e meu objetivo com esse canal é trazer conteúdo sobre psicologia, sobre RH, que eu também trabalho nessa parte dos recursos humanos atualmente nas empresas, para que você possa, né, através das minhas palavras, conseguir ter uma racionalidade maior e talvez trazer uma maior qualidade de vida para você, ou que você consiga, né, buscar um profissional adequado para te ajudar nessa jornada, tá bom? Meu amigo, o que é que acontece? Geralmente, quando você chega na terapia, você chega muitas vezes fragilizado, destruído, acontece algum trauma, algo que chegou no teu limite, né? Porque infelizmente acontece muito isso, as pessoas deixam para procurar ajuda quando já passou do limite, em vez de procurar antes para poder fazer esse ajuste, né, o quanto antes. E logo ali nas primeiras sessões, você conseguindo ter um bom vínculo com o teu psicólogo, que eu espero que seja um profissional devidamente qualificado e registrado para poder acompanhar o teu caso, você já sente um alívio, tá? Mas o que é esse alívio? É tua amígdala que é responsável ali, né, por aquelas questões de luta, de fuga, né, de estar lhe deixando em alerta o tempo todo, ela dá uma acalmada porque ela começa a ver que você está num ambiente seguro, que aquela pessoa vai te ouvir sem te julgar e aquela pessoa já começa, através ali da abordagem da psicologia que ela exerce, já começa a ajudar de alguma forma. Então isso começa a trazer um alívio para você. Mas aí o que geralmente essas pessoas fazem, elas acham que estão curadas e param de ir para a terapia. É aí onde está o X da questão. Porque o alívio do sintoma não quer dizer que você conseguiu controlar o sintoma. E veja que eu não estou falando aqui nem na palavra cura, tá? Que eu já vi diversos profissionais, muitas vezes não são psicólogos, falando sobre cura em poucas sessões, independentemente ali, né, dos transtornos. E isso é muito arriscado, isso é muito sério, tá? Porque nós estamos falando de processos, estamos falando de comportamento, de emoções, de transtornos. E isso não é um processo rápido, tá? Por isso que para mudar, né, um comportamento, a gente precisa da neuroplasticidade. A neurociência já traz isso e nos explica dessa forma, né? Que você, vamos dizer que você precisa construir novas estradas no teu cérebro para que você possa ir por caminhos diferentes e ter crenças, comportamentos mais adaptativos para a tua realidade. Isso leva tempo, meu amigo, minha amiga. Não é do dia para a noite. Talvez você já esteja aí em terapia há muito tempo e você já tem essa noção maior de que não é do dia para a noite, né? Muitas vezes o que é ouvido aí na internet, que prega uma mudança rápida, que faça desse jeito que vai dar certo, não é bem assim, tá? Existe um processo, existe ali um campo que você precisa percorrer para que o teu cérebro possa aprender esses novos caminhos e conseguir, né, ter atitudes mais adaptativas. Então, o que é importante aqui a gente frisar neste vídeo, tá? Esse primeiro ponto, que é o ponto de você achar que
aliviou um pouco, já tem um pouquinho aqui de raciocínio, vamos dizer assim, do meu pensamento e tô curado, né? Você se dá alta, mas também temos o outro lado da moeda que eu também quero apontar aqui nesse vídeo, que é justamente a pessoa que está há 3, 4, 5, 6 anos fazendo terapia, muitas vezes semanalmente, e não tem alta. E aí, isso é uma opinião minha, tá? Enquanto estudante de psicologia, enquanto futuro profissional da área, né, independentemente de onde eu esteja, eu acredito que o paciente ele precisa sempre ter objetivos para que quando ele alcance, ele tenha alta. O que eu estou estudando, né, da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, muitas vezes ela fala isso, que você precisa de objetivos para que o paciente ele possa ter, né, esse discernimento e ele mesmo mudar a vida dele fazendo, tendo atitudes mais adaptativas. É como se o psicólogo ajudasse o paciente a ser o seu próprio psicólogo. E isso dá autonomia para que, quando ele esteja fora da clínica, ele possa estar diante ali dos desafios e agir de uma forma mais adaptativa, de uma forma mais benéfica, que possa trazer uma qualidade de vida maior para ele. Então eu quero falar aqui com você nesse vídeo sobre esses dois lados. Daquela pessoa que fez ali poucas sessões, tem gente que não chega nem na quinta sessão e já se dá alta e vai embora. Como também aquela pessoa que está há anos, muitas vezes vai para a terapia, não tem nem assunto para falar com o psicólogo. E aí termina virando uma amizade, né? E é um alerta que eu trago aqui para vocês, porque o psicólogo, ele não é amigo que é pago para ficar fofocando, para ficar de amizade contigo, tá? Ele, pelo menos, eu acredito que ele precisa ter uma pauta, que ele precisa ter um início, um meio e um fim para te conduzir nesse processo dos teus desafios, né? E quando a gente sai dessa questão de ter um objetivo, é como se a terapia ela virasse uma muleta. Então você depende da terapia para viver. Por isso que a gente chega no ponto que eu falei, pessoas que estão aí há anos na terapia, muitas vezes, poxa, eu preciso ir, eu não tenho nem o que falar, mas eu preciso ir para a terapia porque virou um hábito, né? E faz da terapia uma muleta para se viver. E é importante deixar claro que eu não quero dizer com esse vídeo que o transtorno A tem determinado tempo, determinadas sessões. Não, longe disso, porque estamos falando sobre comportamento. Mas que você entenda que o seu processo, né, vão ter ali boas sessões, sessões ruins, sessões medianas, mas todo essa variável, ela está dentro de um processo. Até porque talvez você possa ir na terapia por um motivo, e no meio ali, depois da quarta, quinta sessão, aconteceu outra coisa que mudou os teus objetivos, mudou o teu caminho e vai ter que começar ali naquela nova questão. Entende? Então, entendam que existem variáveis, tá? Mas aqui eu estou falando de um período longo, 5 anos, 6 anos, 7 anos, você semanalmente fazendo terapia, talvez esse time aí ele não esteja tão ajustado. E aqui eu até coloquei aqui no ponto, né, que um bom processo terapêutico ele tem fases, né? O início, o meio, o fim. E esse final aqui eu acredito muito na preparação do paciente para possíveis recaídas, porque ele não precisa do psicólogo, né? Caso ele, poxa, eu tenho alta, mas e se eu tiver uma recaída? A gente vai agir dessa forma.
E eu também, né, faço um alerta, porque às vezes tem pessoas, né, que só veem aquilo que elas querem ver e possam ser que não estejam entendendo, né, o meu raciocínio aqui ao longo do vídeo. Eu também não estou dizendo que você teve alta e não vai fazer mais terapia, tá? Cada caso é um caso. Como eu falei, talvez você teve alta para controlar determinado aspecto, mas apareceu outro. E aí você pode, né, combinar, deixar bem claro isso com o teu psicólogo, fazer uma sessão de revisão, né, ali com uma vez por mês. Antes estava semanalmente, começa a fazer quinzenalmente, e aí vai dando passos mais largos, né, entre as tuas sessões, para que você possa ir tirando, né, esses apoios. É como se tirasse as rodinhas, né, da bicicleta, para que você possa ter uma caminhada, né, autônoma e aí ter uma vida mais adaptativa, tá? Então, meu povo, eu espero que vocês tenham entendido, né, minha preocupação de trazer esse alerta para esse vídeo, que talvez você tenha perdido o time da terapia e isso está fazendo você jogar dinheiro fora. É importante você manter esse diálogo com o teu terapeuta, com o teu psicólogo, entender como é que está o processo, se você já faz anos que está fazendo terapia, se teve melhora ao longo desse tempo, para onde vocês estão indo. Isso aí é importante não somente para você ter essa consciência, mas para que o teu psicólogo ele possa ter também esse discernimento e te dar um feedback sobre como está o teu tratamento, né? É importante, se você confia nesse profissional, que ele esteja ciente da onde você quer ir, para onde você quer chegar, e aí de forma ética, de forma segura, vocês possam continuar nessa relação de profissionalismo, tá? Eu até coloquei aqui que a alta terapêutica é o troféu do paciente, né? Eu acredito que deve ser, né? Porque atualmente eu sou estudante, mas você conseguir passar uma alta para um paciente, eu acredito que deve ser um processo muito gratificante, não somente para o paciente, mas principalmente para o psicólogo. Se Deus quiser, no futuro, pretendo participar de vários desses momentos, né? Mas vocês precisam ter essa noção de que não pare no primeiro alívio, né? Porque o sintoma pode voltar, né? Quem já fez terapia aí com um psicólogo da TCC sabe que nós temos o modelo cognitivo. Então, como você interpreta ali aquela situação, vai gerar emoções, vão gerar, né, comportamentos, atitudes, enfim. É importante que você possa entender, amadurecer esse processo para que o teu cérebro ele tenha neuroplasticidade para poder construir outros caminhos e você começar a agir de maneira mais adaptativa na tua vida. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta aqui abaixo se faz sentido, se não faz, se você conhece alguém que largou logo nas primeiras sessões, ou se você conhece alguém que já está há anos, né, na terapia. Se você mesmo, né, é esse tipo de pessoa, coloca aqui como tem sido a tua experiência, se tu acha que está válido, se não está válido, né, se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo. E também encaminha para aquelas pessoas que precisam dessa dica, né? Para que não percam o time da terapia e aí estejam jogando dinheiro fora e, dependendo da situação, talvez até nem melhorando a qualidade de vida de cada um, tá bom? Então se cuidem, busquem autonomia e até o próximo vídeo.